Meus amigos, desculpa esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, o meu cachorro tava coçando muito a orelha, tive que levar ele no veterinário. E só esse começo de vídeo já foi mais legal que os dois jogos de ontem à noite. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Pra fechar finalmente a semana 15, né, que ela foi adiada, jogos adiados e tudo mais, pela primeira vez desde, muito tempo, tivemos dois jogos na terça-feira. Washington contra Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams, dois duelos de divisão que podem mexer em coisas nos playoffs aí. Tivemos a vitória esperada dos Eagles, principalmente pelo número bizarro de lesões nos dois times e Covid, nos 4 times na verdade. A gente esperava uma vitória dos Eagles e dos Rams, e foi isso que aconteceu, mas tem alguns elementos interessantes. Então vamos começar com o jogo entre o Washington Football Team e o Seattle Seahawks, Washington Football Teams e Philadelphia Eagles. Cara, eu acho que esse jogo pra torcida de Filadélfia foi um abraço, assim, porque foi uma vitória difícil, de virada, tava 10-0 pra Washington e tudo mais, mas deu umas alegrias bem legais pro time da Filadélfia. Primeiro de que o Nick Sirianni é o futuro da franquia, pelo menos por enquanto. É um time que começou muito ruim, ganhou 5 dos seus últimos 7 jogos, o que é muito bom pra franquia, e que agora a NFC East até o final da temporada se enfrenta toda. Então o Eagles pega Giants, Washington e Cowboys, e o Washington pega Eagles mais uma vez, pega Cowboys, Eagles e Giants. Então é raro quando isso acontece e é divertido também, esses últimos jogos de temporada, todos contra rivais de divisão. E aí o que acontece, né? Jalen Hurts jogando muita bola, cara. Ele bateu o recorde do Michael Vick de maior número para touchdowns corridos numa temporada por um quarterback de Filadélfia, o que é bem legal. E ele tá cuidando da bola. Teve uma interceptação, mas tá cuidando da bola. 131 jardas pro Miles Sanders. O Dallas Goedert teve os seus drops bizarros, inclusive a interceptação. Por isso que é difícil colocar isso na conta do quarterback, né? O Jalen Hurts fez um passe perfeito pro Dallas Goedert, ele dropa, a bola bate no calcanhar dele, sobe e o cara de Washington pega a bola. Então é bizarro, dá pra culpar talvez o recebedor, mas o quarterback é o menos culpado nessa história toda. Então, do lado de Washington, já não tava com Taylor Heinicke. Primeiro, Ryan Fitzpatrick fora a temporada inteira. Fora Taylor Heinicke, fora Kyle Allen. Então quem foi o titular? Garrett Gilbert. O pessoal que me acompanha aqui na época da AAF, lendário quarterback do Orlando Apollos. Então ele foi, e é o jogo que a gente esperava dele. Não teve interceptações, mas ainda assim não foi a melhor coisa do planeta Terra. Jogo aéreo não funcionou, jogo corrido funcionou pouco também. Apesar disso, foi um começo interessante, porque a primeira campanha de Washington foi punch, a primeira campanha dos Eagles foi a interceptação. Aí a segunda de Washington, touchdown, e aí fumble perdido pros Eagles. E aí field goal, Washington abriu 10-0 e todo mundo falou, beleza, azedou. E aí os Eagles voltaram pro jogo, cara. Touchdown, field goal pra empatar 10-10, touchdown na primeira campanha pra ficar 17-10, e aí depois 20-10, touchdown de Washington 20-17, 27-17 pra acabar o jogo, e apenas isso. Foi um jogo bem interessante. A questão é que os jogos não foram legais, não foram divertidos, mas foram jogos com elementos interessantes pra gente ver. Seahawks e Rams também não foi o jogo mais emocionante de todos, mas tem coisas legais pra gente falar. Primeiro, Cooper Kupp, né? A cada jogo, o Cooper Kupp, ele passa do nível bom recebedor pra melhor recebedor, pra jogador ofensivo do ano, pra candidato a MVP, velho, porque o cara tá jogando muita bola, muita bola. Então é o que eu falei na semana passada, ele libera a NFL em recepções, ele libera a NFL em jardas, ele libera a NFL em touchdowns, ele é absurdo. E com o jogo de ontem ele passou o Isaac Bruce, Hall of Famer do Los Angeles Rams, na época era St. Louis Rams, né? 119 recepções ele teve em 1995, o Cooper Kupp 122 agora. E a gente esperava quebra de recordes nessa temporada, por ela ter uma semana a mais de temporada regular. Na prática, recordes incríveis estão sendo batidos antes de 16 jogos, e isso é muito divertido. Então, Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams. A gente precisa falar sobre a arbitragem mais uma vez. A arbitragem na NFL esse ano tá uma tristeza enorme, enorme. E teve uma coisa que o pessoal tava comentando no Twitter que é muito verdade, né? Jogadores, técnicos, são todos julgados e fiscalizados por
pelo seu desempenho e pelas suas más ações. Então tem multas, tem suspensão e tudo mais. O que parece é que a arbitragem não. A arbitragem, eu vejo uma vez na vida reconhecer um erro e no máximo isso. Mas não passa disso, sabe? Então aquele pass interference absolutamente bizarro contra os Saints no jogo de playoff contra os Rams, a arbitragem veio a público dizer depois que errou. Ah, que legal, tirou os Saints da disputa, sabe? E nesse jogo teve uma coisa tão absurda quanto. Então, todo time, absolutamente todo time, é prejudicado com a arbitragem. Eu não vou falar aqui que a arbitragem favorece um time ou outro. A arbitragem é ruim pra todo mundo, sem dizer a quem. Enfim, esse foi um jogo que começou bem lento aí, virou 3-3 pro intervalo, interceptação bem ruim do Matthew Stafford. Ele até terminou bem o jogo, acertou bastante passe, 2 para touchdown e tudo mais, mas a interceptação que o Matthew Stafford teve foi muito bizarra, cara. E aí o jogo virou 3-3 com campanhas longas sem dar muita coisa. Chegou do intervalo, 10-3 pro Seahawks numa campanha longa, 10-10 pros Rams, e aí os Seahawks apagaram. Punch, turnover on downs, interceptação na última campanha. Acabou. E aí os Rams, eles também não fizeram o melhor jogo da vida, mas conseguiram fazer um touchdown e um field goal pra ficar 20-10 o jogo e ganharem o jogo com certa tranquilidade. Então, dá pra ver o quanto o Russell Wilson tá tentando, mas esse time, se já é ferrado com todo mundo, imagina sem corredores. O DJ Dallas e o Rashad Penny foram os principais. O Rashad Penny teve um jogo legal semana passada, dessa vez nem tanto. Sem Tyler Lockett, então Garrett Everett liderou a equipe em jardas, DK Metcalf, Freddie Swain foram os alvos aí. A gente sabe do problema de linha ofensiva do Russell Wilson, ele foi sacado apenas 3 vezes, nem foi tão ruim. O Matthew Stafford foi sacado mais. E cara, pode ser pelo enorme número de lesões e Covid dos Rams também, que também tiveram muitos problemas de linha ofensiva, sem o Havenstein, sem o Alfred Whitworth. Mas ainda assim, cara, a defesa do Seahawks jogou muito bem, cara. A defesa do Seahawks jogaram... Jordan Brooks teve 2 tackles para perda de jardas, 7 tackles que ele fez sozinho, rebateu uma bola, Quandre Diggs. Então isso foi bem interessante. Rasheem Green com um sack, Carlos Dunlap com 3. Então essa defesa do Seahawks mostrou aí, quem sabe, um lapso de futuro aí pra franquia. Mas é uma história muito triste pro Seattle Seahawks, que estão 5-9 nessa temporada. A temporada já acabou há muito tempo, e isso realmente é uma tristeza pro torcedor, que ainda tem que ver o time enfrentar Bears, Lions e Cardinals, e ter medo do time perder pros Lions, o que é realmente bizarro. Então, é isso pra semana 15. Volta a semana 16 da NFL na quinta-feira, com o duelo entre 49ers e Titans às 10h20 da noite, já amanhã, né, pra quem tá vendo esse vídeo na quarta-feira, isso é legal. E temos jogos bem legais na primeira faixa horária. Legal, tem jogo no sábado, tá? E são 2 jogos bons. Browns e Packers, que Browns tem jogadores interessantes, mas jogando em Packers, é claro que a vitória vai ser pros Packers. É claro, NFL, né, não dá pra prever. 6h30 da tarde. 10h15 da noite, Colts e Cardinals, que eu acho que é um baita jogaço, e eu acho que os Colts têm uma vantagem nesse jogo. O problema é que estão jogando fora de casa, mas eu não me surpreenderia nadinha dos Colts ganharem esse jogo, depois de ter ganhado no meu time. Fazer o quê? 3 horas da tarde do domingo tem jogos legais. Rams e Vikings é um jogo interessante. Bills e Patriots valendo a divisão e valendo a AFC, vai ser legal demais também. Que mais que temos de bacana nessa faixa horária? Ravens e Bengals, 8-6 as duas equipes. É um jogaço, vai ser legal. E aí às 6 horas da tarde, Bears e Seahawks, 6h25 Steelers e Chiefs, que é um jogo bacana também. Broncos e Raiders. E aí fecha a rodada o domingo com o Sunday Night Football, Washington e Cowboys. Cara, como é que os caras não me passam Bills e Patriots pro Sunday Night, cara? Ou qualquer outro desses jogos interessantes que eu falei aqui. E aí a rodada acaba com Dolphins e Saints na segunda-feira. Lembrando que o próximo jogo é na quinta-feira, então eu desejo um Feliz Natal pra vocês na sexta, pode ser? Apesar de que quinta-feira é 24, né? Ah, não, 24 é sexta-feira, então sexta-feira eu volto aqui pra desejar Feliz Natal pra vocês. Muito obrigado pelo apoio de sempre, meus amigos. Deixem um gostei, se inscrevam, me sigam nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!